Olá, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre a sua casa, sua família, seu ministério. Meu nome é Vanessa França, sou missionária, terapeuta emocional, trabalho na área de libertação e cura. Por favor, se gostar desse vídeo, curte, compartilha, seja canal de Deus para a vida de outras pessoas. Amém? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai direto para o nosso grupo de apoio emocional e espiritual para mulheres, tá bom? Eu gosto muito desse texto, que o Senhor muitas vezes usou pessoas e de estratégias para esse texto chegar até mim em momentos que eu estava questionando a maldade alheia, que se encontra em Ezequiel 36, 26. Que diz assim: e vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós um espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. O que está dizendo aqui? Olha, sou eu, Senhor, que arranco o coração de pedra, coloco um coração de carne. Sou eu que tiro esse espírito que talvez você esteja aí perturbado por pessoas de coração duro, perturbado por pessoas de espírito que está triste, que está perturbado, que está atordoado, até espíritos malignos que podem ter se apossado de alguém, sabe? Pessoa com coração de pedra, que independente do que você fale, independente dos argumentos, independente do que você tente fazer de bom, tem um coração duro, continua pagando o bem com o mal. Eu tô falando pra você. Presta atenção, é o Senhor que está dizendo, Ele arranca corações de pedra e Ele dá coração de carne, Ele dá um novo coração, Ele dá um espírito novo e Ele faz com que essas pessoas sigam o estatuto deles. Você só precisa de quê? Se manter na sua posição. Você precisa se manter na posição de servo. Você precisa se manter na posição de justo. A palavra vai dizer assim que não há um justo sequer, mas o Senhor Jesus, quando Ele se entregou, Ele nos justificou. Então, quando nós estamos em Deus, quando nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós somos justificados e nós temos a tendência de quê? De fazer bem, de fazer o melhor, de fazer o certo, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por mais que erremos, depois logo vem a consciência, vem a cobrança do Espírito Santo e nós já ficamos alertas, já ficamos atentos, né? E retornamos para o caminho. Então presta atenção, se você está aí sendo perturbado por alguém de coração duro, que por mais que você faça o bem, tem feito mal, de espírito, né, de pessoas que estão cheias de espíritos ruins, espíritos malignos, espíritos maldosos, o Senhor, Ele pode transformar a vida dessa pessoa. Tem pessoas que falam muito do livre-arbítrio. Mas é o livre-arbítrio. Mas é a pessoa que escolhe. Olha, eu quero te perguntar algo. Onde estava o livre-arbítrio? Onde estava o livre-arbítrio de Jonas? Me mostra o livre-arbítrio de Jonas. Jonas, ele não queria cumprir o propósito que Deus designou. Ele não queria cumprir a missão que Deus designou. E Deus foi apertando, e Deus foi apertando, e Deus foi apertando. E impulsionou Jonas a cumprir o propósito, a cumprir aquilo que Deus designou. Porque a última palavra é do Senhor. Quem domina entre céus e terras é o Senhor. O que Faraó nem servo era de Deus. O que Deus fazia? Era Deus que amolecia e endurecia o coração de Faraó. Então eu quero te falar, eu quero te dar um alerta nesse dia. Tape os seus ouvidos, cele os seus ouvidos,
para aqueles que têm falado que Deus não vai fazer, que Deus não pode, que Deus é limitado, que existe um livre-arbítrio que vai comandar tudo. Olha, presta atenção. Quem comanda tudo é o Deus que está no céu, o Deus soberano, o Deus que é o Senhor dos exércitos, um Deus que é o general poderoso na batalha, um Deus que não falha, um Deus que controla todas as coisas e jamais perde o controle de algo. É esse Deus que domina tudo. É esse Deus que inclina o coração do rei. É esse Deus que inclina o coração de quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Então, tape os seus ouvidos. Nós estamos numa geração de pessoas. Esses dias eu escutei uma frase do pastor Cláudio Duarte dizendo assim, que a fila do inferno vai haver muita confusão. Alguns indo para o inferno por conta de conselhos de outros. Há pessoas aconselhando, sem antes perguntar a Deus qual é a vontade de Deus, principalmente quando se trata de casamentos. Casamento não tem nada a ver com aliança. A palavra deixa claro que a aliança ela é quebrada com a morte. Então fiquem atentos, fiquem alertas. Não dê ouvido às falácias do mundo. Não dê ouvido aos conselhos, vai direto ao Senhor. O véu se rasgou, você tem livre acesso. E nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos responde. Não caia nas ciladas de Satanás. Não caia. Deus que tem o controle de todas as coisas. E Deus, Ele pode fazer o que Ele quer na hora que Ele quer. Esse Deus, Ele arranca todo o coração de pedra, todo o pedregulho e coloca um coração de carne, um coração obediente à sua palavra, a seus estatutos. Fique com essa palavra, viu? E floresça, mesmo que você esteja no deserto. Deus muito abençoe.